Bíblia na carta qual escreveu Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 1 ao versículo de número 16. Tito, capítulo 1, versículo 1 ao versículo de número 16. Estamos iniciando a nova exposição bíblica sobre o livro, sobre a carta de Tito, a qual escreveu Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 1 ao versículo de número 16. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, escrevo na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes nos tempos eternos, e no momento oportuno manifestou a sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada por ordem de Deus, nosso Salvador, a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum. E que a graça e a paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Salvador, esteja com você. Foi por essa causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros conforme prescrevi a você, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes e que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento, nem ganancioso. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si, ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. Porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados, falando coisas sem sentidos e enganando aos outros. É preciso fazer com que eles calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Foi um dos crentes Foi dos cretenses, um próprio profeta deles, que disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões, preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreenda-os severamente, para que sejais sábios na fé. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas para os ímpios e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deve estar corrompida. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem, e por isso que são abomináveis, desobedientes e reprováveis para qualquer boa obra. Amém. Poderoso Deus e eterno Pai, aqui estamos, Senhor, reunidos em Tua presença, diante da Tua poderosa palavra, te pedindo, Senhor, continua, Senhor, a falar aos nossos corações. Continua, Senhor, a realizar a Tua obra, a completar a Tua obra em nós, assim como o Senhor já falaste através das orações, através da palavra lida, através, Senhor, da intercessão, através da direção, através dos louvores entoados em Teu santo nome. Nós te rogamos, Senhor, fala e continua a falar conosco neste lugar. Continua, Senhor, a fazer a Tua obra e o Teu querer em nosso meio. Continua, Senhor, a realizar a Tua vontade. Continua, Senhor, a cumprir em nós
o teu querer e a tua vontade. Que eu diminua, Senhor, para que tu cresça, que eu suma para que tu apareça, pois o que nos importa, Senhor, é ter o teu nome reconhecido, é ter o teu nome exaltado, é ter o teu nome proclamado neste lugar. Te pedimos, Senhor, fala aos nossos corações. Fala, porque estamos aqui para ouvir a tua poderosa voz. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, estamos diante da carta a qual Paulo escreveu para Tito, onde Paulo designa Tito para uma grande missão, para levantar presbíteros em Creta, para ir para aquele lugar, para aquela cidade, para aquela região, para ensinar, para viver, para demonstrar Cristo Jesus, para colocar aquela cidade inteira em ordem. Nós vamos ver e vamos, ao decorrer dos cultos, nós iremos ver os outros textos, os outros versículos de Tito, e nós vamos ver a intenção de Paulo era que aquele povo reconhecesse Cristo Jesus, largasse o pecado, largasse a vida pecaminosa e voltasse para Cristo Jesus. Tito esse, um grego, a qual conheceu Paulo e seguidor de Paulo, caminhava com Paulo, viajava com Paulo, pregava o Evangelho de Jesus Cristo junto com Paulo. E nós vemos isso na carta de Gálatas, vemos isso em 1 Coríntios, 2 Coríntios, onde Paulo fala sobre Tito, onde Tito fala sobre a alegria. Nós vemos, e Tito era alguém que caminhava perto, era alguém que estava com Paulo, era alguém que estava junto com ele. Mas a grande ideia desse texto e o tema que eu trouxe para essa mensagem é liderança piedosa em tempos de corrupção. Liderança piedosa, liderança que vive o amor, liderança que vive Cristo Jesus em tempos de corrupção. Parece parecido com o nosso tempo. Nós vivemos um tempo onde o mundo está em corrupção. Nós vivemos um tempo onde o mundo está em ruínas. Nós vivemos em um tempo onde nós vemos coisas acontecendo e a gente não acredita que aquilo está acontecendo. Nós estamos vivendo tempos onde as coisas estão indo cada vez de mal a pior, mas nós precisamos ser fiéis ao Senhor. Nós precisamos viver o amor de Cristo Jesus. Nós precisamos ser piedosos mesmo em tempos de corrupção. E a grande ideia é: Deus chama a sua igreja a viver e liderar com integridade em um mundo marcado pelo engano, para que o Evangelho seja honrado e transforme vidas. O Senhor te salvou, mudou a sua história, mudou a sua vida, para que através do seu testemunho, para que através da sua vida, vidas reconheçam o amor de Cristo Jesus. É por isso que o Senhor nos chama e nos levanta todos os dias para viver para a glória, para viver para a honra, para viver para o louvor do seu nome. Por isso, esse texto nós vamos ver que Deus chama a sua igreja a viver e a liderar com integridade em um mundo marcado pelo engano, para que o Evangelho seja honrado e transforme vidas. O Senhor te chama para ser diferente. O Senhor te chama para ser sal desta terra. O Senhor te chama para ser luz do mundo. O Senhor te chama para ser a diferença em meio às trevas. O Senhor te chama para conservar os bons costumes, para viver uma vida de acordo com a palavra de Deus. A carta de Tito foi escrita pelo apóstolo Paulo ao seu cooperador Tito, que havia sido deixado na igreja de Creta para organizar as igrejas recém-formadas. A situação espiritual da região era desafiadora. A sociedade cretense era conhecida pela imoralidade, mentira, ganância, indisciplina. Em meio a esse cenário difícil, Deus estava edificando a sua igreja. De tal maneira que aquela cidade de Creta era conhecida por os mentirosos. Quando alguém queria chamar alguém de mentiroso, chamava ele de cretense. E aí é um dos designos da palavra cretino, aquele que não falta com a verdade, aquele que não vive aquilo que diz. A palavra cretino ou cretenses, eles eram considerados como os mentirosos. Eram considerados como aqueles que viviam a mentira. E não era apenas uma parte daquela sociedade, era a cidade por completo. A igreja estava vivendo
dentro da mentira. A igreja estava vivendo a falsidade. Nós vamos ver, Paulo vai dizer sobre os falsos profetas, nós vamos dizer Paulo falando sobre as mentiras, nós vamos ver Paulo dizendo para aquela igreja fugir dos falsos ensinos. O problema não estava apenas do lado ou fora da igreja. Falsos mestres haviam se infiltrado dentro da igreja, ensinando doutrinas erradas e confundindo famílias inteiras. Diante dessa realidade, Paulo escreve para mostrar que a resposta de Deus para uma sociedade corrompida não é uma igreja semelhante ao mundo, mas uma igreja firmada na verdade e liderada por homens de caráter aprovado. O Senhor sempre levantará alguém para ser a diferença em meio aos problemas e situações. O Senhor sempre levanta a sua igreja para ser a diferença. Nós somos a diferença para este mundo. Nós não somos corrompidos pelo mundo. Nós somos a diferença. Nós somos de Cristo Jesus. É isso que Paulo está dizendo para Tito. Ele está dizendo: vocês precisam ser a diferença aonde vocês estão. Vocês precisam ser a diferença nesta cidade. Ah, mas está corrompido. Ah, mas é difícil. Ah, mas o que falam é sobre isso ou sobre aquilo. Ah, mas é fulano. Ah, mas ciclano. Nós precisamos ser diferentes. Nós precisamos ser a diferença para esta nação. Nós precisamos ser a diferença para Santana. Nós precisamos ser a diferença para a Bahia. Tito 1 nos ensina que a saúde da igreja depende da fidelidade à palavra e a integridade daqueles que a lideram. Deus não procura apenas pessoas talentosas, eloquentes ou populares. Ele procura servos cuja vida confirme a mensagem que pregam. O Senhor não está procurando letrados, o Senhor não está procurando aquele que fala bem, o Senhor não está procurando aquele que se preparou mais, o Senhor está procurando aqueles verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. O Senhor não está procurando aparência, Ele está procurando vida. O Senhor não está procurando aquele que parece ser, aquele que fala melhor, aquele que diz melhor. O Senhor está procurando aquele que o busca e o teme. Aquele que tem o seu coração contrito e quebrantado, pois a palavra de Deus diz que o Senhor não rejeita. Essa mensagem continua extremamente atual. Vivemos dia em que muitos valorizam aparência, posição e influência, mas Deus continua olhando para o coração. Vivemos neste mundo onde muitos olham pelo que as pessoas têm, pela roupa que veste, pelo sapato que tem, pelo relógio, pelas joias que possuem, mas o Senhor não vê a aparência, Ele olha para o coração. Exemplo disso, a casa de Jessé. Tinha diversos filhos. O profeta foi para ungir um deles a rei. E passou muitos. E até o próprio profeta disse: é esse. Não, esse não. E aí ele olhava para outro e dizia: é esse. E Deus dizia: ainda não é esse. E ele olhou para outro filho e disse: agora só pode ser esse. É o último que tem aqui. E Deus disse: não, ainda não é esse. E o profeta pergunta: tem mais alguém que não esteja na casa? E ele fala: tem um pequenino que está lá no campo apacentando as ovelhas. E o profeta diz: manda chamar. E quando ele chega naquele lugar, o Senhor disse: é esse que eu escolhi. O Senhor não olha como nós olhamos. O Senhor não olha a aparência. O Senhor não olha a cara de crente que demonstramos ter. O Senhor olha o nosso coração, a nossa integridade, o nosso amor, a nossa paixão por Cristo Jesus. Há uma grande necessidade de crentes que defendam a verdade, rejeitem o engano e vivam de maneira coerente com o Evangelho. Nós vivemos num mundo onde é extremamente necessário cristãos que conheçam a verdade. Sabe por quê? Nós estamos conectados com o mundo inteiro.
E nós vemos diversas coisas em redes sociais, na televisão, por aí afora. Ouvimos pessoas falando diversas coisas. Se nós não tivermos fundamentados na verdade, se não tivermos a palavra da verdade em nossa boca, se não tivermos contato com a verdade, nós seremos enganados. O que mais acontece aí afora são falsos profetas prometendo coisas que Deus não prometeu, falando coisas que Deus não falou, dizendo coisas que não é para a igreja ou para mim, para você. O que mais tem aí afora são pessoas falando e dizendo o que o Senhor não disse. Mas se não ficarmos ou não formos baseados na palavra, como Paulo diz a Timóteo, procure apresentar como obreiro aprovado, de que não tem do que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade, nós seremos enganados. Nós seremos levados pelas fábulas, seremos levados pelas doutrinas de homens. Se não conhecermos a palavra da verdade, se não conhecermos Cristo Jesus, verdadeiramente, não seremos libertos. Pois a palavra nos diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Cristo Jesus é a verdade de Deus. João vai dizer que ele é o Verbo encarnado, ele é o haja de Deus. Precisamos conhecer e nos fazer conhecidos em Cristo Jesus. O que sustenta uma igreja em tempos de confusão espiritual, nós veremos na descrição desse texto, nessa mensagem, nós veremos o que sustenta uma igreja em tempos de confusão espiritual. É a presença do Senhor, é a palavra de Deus. Também veremos como distinguir a verdadeira fé da mera religiosidade. Nós veremos nessa mensagem, no decorrer desse texto, como distinguir a verdadeira fé da mentira religiosa. Nós veremos como é a verdadeira fé, ou apenas aqueles que dizem viver, mas vivem somente a religiosidade. Deus aprova mais o talento, ou ele aprova o caráter? Nós veremos isso também. Deus ele está aprovando o meu talento, o que eu faço, o que eu sei, ou Deus está aprovando o meu caráter? Veremos também que a minha vida confirma a mensagem que eu digo acreditar. A minha vida confirma a mensagem que eu digo acreditar. Como assim? Aquilo que eu faço, aquilo que eu falo, aquilo que eu vivo, aquilo que eu penso, ela afirma aquilo que eu digo acreditar. Ao examinar Tito capítulo 1, veremos que Deus nos chama a 3 compromissos indispensáveis. Um caráter irrepreensível, fidelidade à verdade e uma vida transformada pelo Evangelho. Esses princípios eram essenciais para a igreja de Creta e continuar sendo essencial e continua sendo essencial para a igreja ainda hoje. Esses 3 tópicos, ou esses três compromissos, nós veremos ver um caráter irrepreensível. Iremos ver fidelidade à verdade. A verdade é uma vida transformada. Fidelidade à verdade é uma vida transformada pelo Evangelho. Acompanhe comigo o versículo de número 5, versículo de número 1, ao versículo de número 9, onde veremos Deus chama líderes de caráter irrepreensível. Vai comigo o versículo 1 ao versículo de número 9. Paulo começa essa carta dizendo: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, segundo o amor.
Paulo está dizendo, quem está escrevendo sou eu, Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo. E eu estou escrevendo essa carta para quê? Para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Paulo está dizendo, eu estou te escrevendo, Tito, para fortalecer a fé. Eu estou te escrevendo, Tito, para revelar a verdade, para que conheceis a verdade segundo o amor, segundo Cristo Jesus. Paulo está dizendo, e começa essa carta dizendo, eu, Paulo, eu estou te escrevendo para fortalecer a sua fé, para que você permaneça firme, para que você permaneça fiel. Escrevo na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Paulo está dizendo, eu escrevo na esperança de que um dia eu encontrarei Cristo Jesus. Paulo está escrevendo, e aqui já está escancarado, ou claro, que não é pelo que eu faço, não é pelo que eu realizo, mas pelo que eu espero em Cristo Jesus. Paulo está dizendo, pela esperança, escrevo na esperança da vida eterna. Eu escrevo porque eu confio que o Senhor voltará para me buscar. Eu estou te escrevendo para que você permaneça firme, porque eu espero o Senhor para a vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. E no momento oportuno, manifestou a sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. E no momento oportuno, Paulo está dizendo, e no momento oportuno, o Senhor me achou. Ele não chega atrasado, é na hora certa, é no momento oportuno. Paulo está dizendo, e no momento oportuno foi feito a vontade dele. Por isso, não temas, o Senhor está no controle. Ele não perdeu o controle. Assim como Paulo está dizendo, no momento oportuno, manifestou a sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada por ordem de Deus, nosso Salvador, a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum. A ti, ó Tito, meu filho, na fé, e que a graça e a paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Salvador, esteja com você. E Paulo vai decorrer dizendo, mas o porquê ele permaneceu e colocou Tito em Creta. Por isso ele continua dizendo, no 5 ele diz, foi por esta causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme prescrevi a você. Paulo está dizendo, eu deixei você em Creta, para que você levante pessoas dentre essas que estão aí com você, para liderar. Paulo está dizendo, eu coloquei, deixei você aí, para você levantar novos líderes, para você colocar de pé aqueles que estão caídos, para você selecionar dentre aqueles que estão contigo, presbíteros, líderes, pastores. Paulo orienta Tito a estabelecer presbíteros em cada cidade. O foco não era a capacidade de falar, mas a integridade de vida. Vamos ver. Versículo de número 6. Eu prescrevi a você alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados. Paulo está dizendo, eu quero que você escolham homens
para liderar a minha igreja, mas não é qualquer um. Não é pela eloquência, não é pelo falar bem, não é pelo conhecimento, é pelo caráter. É ter o caráter de um cristão, é ter um caráter de um homem, de uma mulher direito. Por isso Paulo vai dizer, alguém que seja irrepreensível. O que isso quer dizer? Alguém que seja irrepreensível, alguém que não tenha assuntos ainda pendentes. Não é alguém que não erra, é alguém que não tenha assuntos pendentes. Isso é alguém irrepreensível. É alguém que ninguém pode dizer nada de mim, porque eu resolvo todos os meus problemas. Eu não deixo nada para amanhã. Eu resolvo, eu tento fazer o melhor. É isso que é ser irrepreensível. Ser irrepreensível não é ser o supercrente. Ser irrepreensível é viver o amor. Ser irrepreensível é não ter com que ser acusado. Está lá na igreja, mas não fala comigo. Está lá na igreja, mas bate na esposa dentro de casa. Está lá na frente, está lá fazendo isso, fazendo aquilo, mas por trás não é bem assim não. Isso é ser irrepreensível. Ser irrepreensível é isso. É ter todos os seus assuntos, todos os seus problemas resolvidos. Todas as suas dificuldades resolvidos. Marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados. O que é ser insubordinado? Insubordinado é aquele que diz, eu que sei, eu vou fazer como eu bem quero, é a minha vontade que vai ser feita, eu que tenho poder, eu que tenho a caneta, agora quem está na frente sou eu, quem manda sou eu. Não, Paulo está dizendo, aquele que não sejam insubordinados, não sejam devassos, porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível. O que Paulo está dizendo é uma coisa que ele não pode ser, é irrepreensível. Ele precisa ser irrepreensível, porque é indispensável que um bispo possa ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível. Outras coisas que é indispensável, não arrogante. Eu que sei. Estudei 4 anos, eu sei de tudo. Rapaz, eu sou um semideus. Lá no céu vai ter lugar para os pastores e para as ovelhas vai ser outro. É isso que Paulo está dizendo. Não pode ser arrogante. Arrogância. Eu sou o cara. Eu que tenho o controle. Alguém que não se irrita facilmente. Tem que ser alguém manso. Alguém que não se irrite facilmente. Que domine o seu próprio espírito. Não se irrite facilmente. Não apegado ao vinho. Não dominado pelo vinho. Não ser beberrão. Não ser alcoólatra. É isso que Paulo está dizendo aqui. Não ser apegado. Não ser escravo de nada. Não ser escravo de vícios. Aqui ele fala sobre o vinho, mas é vícios. Não ser escravo de vícios. Não violento. Nem ganancioso. Não violento. Não brigão. Não aquele que agride. E não ganancioso. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si. Paulo fala 2 vezes sobre o controle próprio. Paulo fala 2 vezes sobre controlar as suas emoções, sobre controlar a sua vida. Ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina,
para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. Tem que ser conhecedor da palavra, tem que ser apegado à palavra. O que é ser apegado à palavra? É viver a palavra. Ser apegado à palavra é demonstrar a palavra com viver. É viver Cristo Jesus. Para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. É necessário conhecer a palavra para que, se necessário for, debater, você dizer isso está errado. Por que está errado? Porque a palavra não diz assim. A Bíblia nos ensina isso, dessa forma. Mas o que acontece é que, pastor, eu não quero discutir religião. Não se discute. Ah, não, eu aprendi que religião, política e futebol não se discute. Então você vai deixar a pessoa contar a mentira e viver aquela mentira, enganar pessoas, porque eu não vou discutir, pastor. Eu não vou falar não. Deixa para lá. Eu preciso viver a paz. Precisamos conhecer a verdade. Precisamos combater a mentira. Cristo Jesus é a verdade de Deus. E se Ele é a verdade de Deus, é porque existe a mentira. Cristo Jesus é a verdade. E conduzirem ensino a converterem os que condizem este ensino. Eu preciso conhecer para debater. Eu preciso conhecer a palavra para dizer, não é assim, não é dessa maneira, não é desse jeito. A Bíblia nos ensina dessa forma, é dessa e dessa maneira. Porque existem pessoas que dizem, eu sou crente, eu vou à igreja, eu conheço, mas bate alguém lá de manhã na sua casa, começa a ensinar a palavra de uma maneira que você fala assim, caramba, é verdade, está lá. É mesmo, o inferno não existe, ele me provou na Bíblia. É mesmo, Jesus é o anjo. Porque eles mostram. Pegam textos e querem convencer. Mas se você não está com a sua fé firmada em Cristo Jesus, baseado na palavra de Deus, você vai ser enganado por qualquer falsa doutrina. Pela ganância dos olhos, pela vontade e o desejo de viver o que bem lhe atrai. O que muitos dizem, tudo me é lícito, mas esquecem de dizer que nem tudo te convém. Quem você é em secreto confirma quem você aparece ser em público. Quem você é em secreto tem confirmado quem você diz ser em público, ou que você demonstra ser em público. Quem você é quando ninguém te vê, dentro da sua casa, junto com a sua família, tem demonstrado quem você é em público ou não? Aqui eu sou um, lá fora eu sou outro, e quando ninguém está vendo eu sou outra pessoa. Minha vida confirma aquilo que os meus lábios pregam. A minha vida tem confirmado o que eu prego, o que eu falo, o que eu anuncio. Porque o ID não é apenas para os líderes. O ID só é para todos nós. É para mim, é para você, é para todos nós em Cristo Jesus. A minha vida tem confirmado aquilo que meus lábios pregam, meu modo de viver, a maneira que eu vivo, a maneira que eu caminho, a maneira que eu demonstro para as pessoas a minha vida, condiz com aquilo que eu prego, condiz com aquilo que eu creio. Como sou dentro de casa, quando ninguém está me observando? Será que eu tenho guardado a palavra de Deus? Dentro da minha casa, quando ninguém está me vendo, ah lá, o pastor não está, o diácono não está, o irmão em Cristo Jesus não está, eu posso xingar, eu posso fazer, eu posso escorraçar, eu posso tacar o chinelo, eu posso fazer o que eu quiser. É isso?
A minha família vê Cristo em mim, que é o mais importante. Porque às vezes você não vai fazer perto de um irmão, mas na família faz. Será que a minha família tem olhado para mim e dito assim: eu vejo Cristo Jesus naquela pessoa, eu vejo a transformação de Cristo Jesus no caráter, no viver daquela pessoa, ou não? Ou não tem visto? Deus não procura pessoas perfeitas, mas pessoas comprometidas em viver de forma íntegra diante dele. Deus não está em procura de pessoas perfeitas. Até porque a igreja não tem pessoas perfeitas. Eu não sou perfeito, eu tenho certeza que você também não é, mas nós estamos buscando cada dia ser separados, ser santos em Cristo Jesus. Deus não procura perfeição, Ele procura corações contritos e quebrantados. Ele procura aqueles que buscam o Senhor em verdade. Ele procura aqueles que querem temer ao nome do Senhor. Ele não está procurando ninguém perfeito, até porque não existe uma igreja perfeita. A igreja perfeita será apenas no céu. E se você quer fazer parte de uma igreja perfeita, a entrada é a morte. E mesmo assim, dependendo da maneira que você está vivendo, pode ser que você nem entre nessa igreja perfeita. A igreja precisa de líderes, precisa de pessoas que sejam exemplos, não apenas bons comunicadores. A igreja precisa de verdadeiros líderes, de verdadeiros crentes, que não apenas são bons comunicadores, mas que são exemplos de vida. Precisamos ser exemplos de vida. A liderança, o pastor, o bispo, precisa ser exemplo. Eu preciso estar fazendo, preciso estar ensinando. Uns acham, o líder é aquele para dizer, você faz isso, você faz aquilo outro. Esse é o líder. Não, o líder é aquele que faz. O líder é aquele que coloca a mão. Ou Cristo Jesus disse, Pedro, pega aquela bacia, lave os pés dos discípulos. Ou Cristo Jesus foi lá, pegou a bacia e lavou os pés de todos. O verdadeiro líder é aquele que vive o amor. É aquele que demonstra em atitudes. É aquele que mostra que todos somos iguais em Cristo Jesus. Em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2 ao 3, nos diz, convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiço, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso e não avarento. Paulo está dizendo a mesma coisa que ele disse para Tito. Ele vai dizer para Timóteo. Ele vai dizer para ele levantar bispos, mas ele vai também dizer como esses bispos devem ser, a mesma maneira que ele disse para Tito. Ele está dizendo para Timóteo. O caráter sustenta o ministério, mas o talento sozinho não. O caráter de um verdadeiro cristão sustenta o evangelho de Cristo Jesus, mas o talento sozinho não. Não adianta ser talentoso, não adianta ser escritor, não adianta fazer isso ou fazer aquilo e viver no pecado, pois uma hora tudo será descoberto. É o que tem acontecido na internet. Quantos pregadores de anos e anos e anos aí estão sendo pegos em adultério, com uma família, filhos fora do casamento. Ah, mas é usado por Deus. Ah, mas é eloquente, é conhecedor da palavra. Mas não tem vida. Não adianta. Enganam a si mesmo. Como a palavra de Deus nos diz em Tiago. Aquele que ouve apenas a palavra e não é praticante, está enganando a si mesmo. Está enganando a sua própria vida. Por isso Paulo está dando uma instrução para Tito, dizendo, procure esses homens dentro dessa localidade. Lembre-se a localidade que Tito estava.
onde a fama do povo era mentiroso, onde a fama do povo era enganador. Creta era uma cidade de piratas, era uma cidade de pessoas que enganavam as pessoas, uma cidade onde as pessoas mentiam. Mas Paulo está dizendo, procure dentre desses que você vai achar. Procure que vai ter verdadeiros homens e mulheres de Deus. Nós veremos no versículo de número 10 ao 11 que Deus nos chama a defender a verdade. Deus nos chama para defender o Evangelho de Cristo Jesus. Acompanhe comigo, versículo 10 ao versículo de número 11, que nos diz assim: porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados, falam coisas sem sentido e enganam aos outros. Paulo está dizendo sobre os judaizantes. O que são os judaizantes? São aqueles que eram judeus, que criam em Cristo Jesus, mas que guardavam as leis, guardavam as coisas dos judeus. Os gregos, eles chegavam para os gregos e diziam: olha, você precisa se circuncidar, você precisa deixar de comer o porquinho, você precisa deixar de comer a galinha cabidela, você precisa deixar de fazer isso, fazer aquilo, a roupa que você tem que vestir é essa, você precisa tantas orações por dia, você precisa ler isso e aquilo outro, você precisa guardar esses mandamentos, você precisa guardar esses preceitos, você precisa fazer isso, guardar o sábado, fazer aquilo outro. Paulo está dizendo sobre essas pessoas, sobre os líderes que estavam diante da igreja, aqueles judeus que estavam lá em Atos 2, que viram a descida do Espírito Santo, que ouviram as maravilhas de Cristo Jesus falada, a salvação de Cristo Jesus falada na sua própria língua, e se converteram a Cristo Jesus, entregaram as suas vidas e foram para as suas cidades e começaram a anunciar e falar sobre Cristo Jesus. Mas eles começaram a introduzir o judaísmo, introduzir aquilo que eles acreditavam, introduzir as culturas, as fábulas e as coisas que eles aprenderam dentro do Evangelho de Cristo Jesus. Ouvimos falar muitas vezes que, como está escrito na palavra, vem como estás. Onde está escrito? Qual texto? Eu aprendi quando pequeno que Jesus chorou era o menor versículo da Bíblia. Mas não matarás, tem uma letra a menos. Aprendemos coisas e achamos que aquilo é da maneira que é. A palavra não diz vem como estás, ela diz vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Não é a mesma coisa. Aprendemos coisas e achamos que aquilo é verdade e levamos para a nossa vida. Mas naquela igreja existia falsos profetas. E esses eram insubordinados, não aceitavam a autoridade de ninguém. Falavam coisas sem sentidos e enganavam os outros. É o que mais vemos aí afora. Pessoas pegando o microfone, sentando num banquinho, começando a falar coisas para emocionar, para que pessoas se sintam, e as pessoas vão se levando, e quando veem, estão perdidos. Um evangelho que não confronta, um evangelho que não corrige, um evangelho que não muda vidas. E é preciso fazerem com que se calem, porque andam pervertendo casas inteiras. É preciso fazer com que se calem. Ah, pastor, vamos viver aqui dentro da igreja, não tem problema não, a gente vai para o céu, quem quiser ir para o inferno que vá. É isso que o Evangelho nos ensina? É isso que Cristo Jesus nos ensinou? Foi isso que ele falou no Ide? Ide, ficai dentro da sua igreja, escutai lá a palavra, corrigir a sua vida e siga em frente? Não. Ide, fazei discípulos, ensinando-as a guardar. Precisamos ensinar. Precisamos instruir. Precisamos falar do amor de Cristo Jesus. Precisamos falar sobre essa palavra, esse Cristo, esse remédio que mudou o meu e o seu viver, se de fato mudou. Porque às vezes eu não falo, porque como que eu vou falar? A pessoa vai dizer, você, crente, está doido. Você
Está me chamando para ir na tua igreja? Está maluco. É preciso fazer calarem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. O que muitos pregadores aí afora estão preocupados em encher o seu bolsinho. Eu vou falar o que o povo quer ouvir, porque eu sei que vai encher, eu sei que vai lotar. Eu vou botar uma placa dizendo: hoje é dia de cura, libertação, é dia disso, é dia daquilo, é dia de entregar a chave, e começa a pular e gritar e dizer: eu vejo aqui, né, um anjo com a bandeja na mão, e os outros dando glória, aleluia. Todo mundo sendo enganado, porque querem ouvir isso. Não querem vida transformada. Eu quero ter coisas nesse reino, eu quero ter coisas na terra, eu quero ser rico. Meu vizinho anda com carro zero, eu estou andando de fusquinha, pastor. Aí eu vou lá na igreja, e o irmão fala assim: olha, eu vejo uma chave de um carro de 3 letras. Eita glória! Sou eu, Senhor. As pessoas querem ouvir o que querem. Mas quando a palavra pregada é arrependei-vos, seguir a Cristo Jesus, não, isso aí para mim não. Não, isso aí, quero não. Paulo está dizendo que devemos ter amor pelas almas perdidas. Paulo está dizendo, é necessário fazê-los calar. Por quê? Porque eles estão levando muitos para o inferno. E o que nós temos feito como igreja do Senhor? O que nós temos feito como igreja verdadeira de Cristo Jesus? O que nós temos feito como salvos em Cristo Jesus? Por isso que Paulo está dizendo, é necessário fazê-los calar. Porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que devem, o que não devem, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro, de enriquecer cada vez mais. A verdade sempre enfrentará oposições. O evangelho não pode ser negociado para agradar pessoas. A verdade sempre enfrentará oposições. O evangelho não pode ser negociado para agradar pessoas. O evangelho precisa ser anunciado. Hoje também existem muitos ensinos que parecem bíblicos, mas se afastam da palavra de Deus. Você conhece a palavra suficiente para discernir o erro quando ele aparece? Você conhece a palavra de Deus o suficiente para quando alguém fala alguma coisa, você dizer: isso aí está errado. Não está certo isso não. Esse ensino aí que o pastor está pregando aí é mentira. É verdade não. Você conhece a palavra o suficiente para isso? Para quando alguém estiver à frente, alguma liderança, falando e anunciando, e você diga: está errado. Não é isso que a palavra diz. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Uma igreja saudável não apenas prega a verdade, mas também rejeita o engano. Uma igreja saudável, ela não apenas prega a verdade, mas ela rejeita o engano. Ela rejeita a mentira. A igreja saudável não apenas ama a verdade, ela protege a verdade. Será que nós temos protegido a verdade? Será que como igreja do Senhor nós temos protegido a verdade de Cristo Jesus? Ou temos feito a paz com o inimigo? Não, eu vou fazer a paz com o inimigo, que aí eu fico tranquilo, fico em paz, está tudo tranquilo. Atos capítulo 20, versículo 28 a 30 nos diz: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho,
e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Isso não é de agora. O próprio Cristo disse: eu sei que quando eu partir, dentro de vocês mesmos aí, Jesus estava dizendo para o povo, dentro de vocês mesmos vai levantar alguém, lobos vorazes, estarão preocupados com o seu bolsinho, que atrairão discípulos para si. A verdade preserva a igreja, o erro destrói. A verdade de Cristo Jesus é quem preserva a igreja, mas o erro a destrói. Do versículo 12 ao 16, nós veremos a fé verdadeira produz transformação. A fé verdadeira produz transformação. E nós veremos aqui, se eu me converti a Cristo Jesus, digo que entreguei minha vida a Cristo Jesus, mas minha vida não mudou, lamento lhe dizer, mas você não é salvo. Acompanhe comigo. Foi um dos cretenses, um próprio profeta deles, que disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões e preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Paulo está dizendo, foi dentre deles mesmo que disse, não fui eu que estou dizendo não. Foi um dentre deles, o profeta deles aí, que falou isso. Portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé. Paulo está dizendo, repreenda-os severamente, instrua, repreenda, demonstre, para que sejam sadios na fé. Confronte-os. É isso que Paulo está dizendo. Repreenda-os severamente. Para quê? Para que eles morram? Não. Para que a sua fé seja sadia. Para que você veja, realmente eu preciso corrigir a minha vida. Realmente eu preciso me acertar com Cristo Jesus. Realmente eu preciso ter a minha vida transformada. É isso que Paulo está dizendo, repreenda-os severamente, para que sejais sadios na fé. Não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade. Não se ocupem com fábulas judaicas. Não se ocupem com contos de fada. Não se ocupem com aquilo que faz coceira no meu ouvido, faz eu rir. Oh, que delícia, isso aí eu quero ouvir toda hora. Isso aí eu quero demais. Não se ocupe, nem ocupe com fábulas judaicas, nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade. Com mandamento de pessoas que se desviam da verdade. Se não está na palavra, não dê ouvido. Não, você precisa se vestir assim, não pode usar o brinco assim, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Está na Bíblia? Não. Então, que se desviam da verdade. O Senhor deixou a sua palavra. O salmista vai nos dizer que ela é a luz para o meu e o seu caminho. A palavra de Deus é lâmpada para o meu e para os seus pés. A Bíblia vai nos dizer que a palavra de Deus ela é bússola para a minha e a sua vida. Ela é a verdade de Deus para corrigir, para ensinar, para instruir. É ela quem precisa ser a direção da minha vida. É ela quem precisa ser seguida por mim. E como bons batistas, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Eu preciso crer na palavra de Deus e eu preciso viver a palavra de Deus. Paulo vai condenar aqueles que dizem e afirmavam conhecer Deus, mas as suas atitudes não demonstravam isso. Vamos ver? Portanto, repreendam-os severamente e não se ocupe com fábulas, nem com mandamentos de
de que se desvia da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. Portanto, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Paulo está dizendo, tudo é puro para quem é puro. Quem tem a mente pura, olha uma imagem e diz assim, aquilo ali são flores, mas quem não tem, vê coisa até onde não tem. É o que Paulo está dizendo, quem é puro, todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Às vezes a pessoa faz algo por você e você fala assim, já quer alguma coisa em troca. Não está fazendo isso, ou está me ligando porque quer alguma coisa. A pessoa não pode fazer nada que você já fica pensando assim, aí vem coisa. Aí tem história, viu? 16. E afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. E por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. Lembra? Quando os fariseus voltaram para Jesus e disse, nós somos filhos de Abraão. E Jesus disse, não, vocês não são filhos de Abraão. Se você fosse filho de Abraão, vocês receberiam o enviado de Deus como Abraão recebeu os anjos. E ele disse, não, nós somos filhos de Deus. E ele disse, não, você não é filho de Deus. Mas Jesus disse para eles, vocês são filhos do diabo. Porque as atitudes deles eram essas. Não adianta estar na igreja, não adianta caminhar com a Bíblia debaixo do braço e viver uma mentira. Não adianta ir aos cultos, não adianta estar dentro do templo e viver a falsidade. Está perdendo tempo. Está perdendo o seu tempo. Conhecer a Deus, mas suas atitudes mostravam o contrário. Existe uma diferença entre dizer que conhece a Deus e realmente viver para Ele. Existe uma diferença muito grande em dizer conhecer e em viver com Cristo Jesus. A maior evidência da fé não é o discurso, mas a transformação de vida. A maior evidência da fé não é o meu discurso, não é o que eu falo, não é o que eu digo, é o que eu vivo, é o que eu faço, é o que eu pratico. Se as pessoas observassem apenas suas atitudes, elas concluiriam que você pertence a Cristo Jesus. Se as pessoas olhassem apenas para as suas atitudes, apenas para o que você faz, elas concluiriam, eu concluo, esse é um servo de Cristo. Sim ou não? A minha vida confirma a minha profissão de fé. O meu viver tem confirmado o que eu um dia declarei em frente à igreja. Eu aceitei a Cristo Jesus e eu creio nele como Senhor e Salvador da minha vida. Eu creio que a minha vida foi transformada. Eu quero viver para a honra e glória do Senhor. A sua vida tem confirmado a sua prática pública, profissão de fé. As pessoas têm visto Cristo em suas atitudes. O Evangelho não muda apenas o destino eterno. Ele transforma o modo de viver diariamente. O Evangelho apenas não vai mudar o seu destino. Eu vou morar no céu agora. Não. Ele muda a sua vida por completo. Ele muda a sua vida diariamente. Todos os dias precisamos ser e procurar ser alguém melhor. Todos os dias procuramos ser e buscar ser a nossa melhor versão para Deus. Todos os dias precisamos buscar morrer para nós mesmos, negar a si mesmo, tomar a sua cruz todos os dias e seguir a Cristo Jesus. É isso que a palavra diz. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias e siga-me. Não é apenas uma vez, são todos os dias.
Não basta frequentar a igreja, é necessário ter uma vida transformada pelo Evangelho. Mateus 7, 21, vai para mim, nos diz assim: nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Não adianta eu dizer Senhor, Senhor, se eu não faço a vontade do Senhor. E qual é a vontade do Senhor? Qual é a vontade de Deus para mim e a sua vida? Que nós amemos uns aos outros. Que nós vivemos Cristo Jesus em todas as nossas atitudes. Precisamos fazer a vontade de Deus. Porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, nem todo aquele que clama o nome do Senhor, nem todo aquele que chama o Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Você tem feito a vontade do Senhor em sua vida? Você tem vivido a vontade do Senhor em sua vida? Você tem praticado Cristo Jesus? Bota o 23 para mim. E então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal, ou a iniquidade, em outras versões. Você tem buscado a vontade do Senhor ou você tem buscado a sua vontade? Como você tem vivido a sua vida? Você tem buscado o seu próprio interesse, seu próprio eu, seu próprio querer? Ou você tem buscado a vontade do Senhor? Ou você tem buscado, em primeiro lugar, o reino dos céus, a sua justiça? Ou você tem buscado as primeiras coisas, as demais coisas, e depois, se sobrar tempo, eu vou buscar o reino e a justiça? A fé genuína é demonstrada por uma vida transformada. A fé genuína, ela é demonstrada por uma vida transformada. Tito 1 nos ensina que Deus procura líderes de caráter irrepreensíveis. Igreja deve defender a verdade bíblica. A fé genuína produz transformação visível. A maior tragédia não é estar longe da igreja, mas estar dentro dela sem uma vida verdadeiramente transformada. A maior tragédia da vida não é estar longe da igreja, não é estar no mundo, é estar dentro da igreja e não ser praticante da verdade. É estar dentro da igreja e não ser praticante da palavra. É estar dentro da igreja e viver na mentira. Essa é a maior tragédia. Tito nos desafia a refletir. Meu caráter tem honrado a Cristo Jesus? Esse capítulo de Tito nos faz refletir e nos convida a refletir. Meu caráter tem honrado a Cristo Jesus? Eu estou firme na verdade bíblica? Eu conheço a palavra. Se alguém me perguntar o porquê eu sou crente em Cristo Jesus, eu vou poder dizer e discutir por causa disso. Eu estou firme na verdade bíblica. A minha vida confirma a fé que professo. As minhas atitudes têm confirmado a fé que eu professo, o que eu digo que sou. Deus não deseja apenas crentes que frequentam cultos, mas discípulos que reflitam Cristo em toda a área da sua vida. Cristo Jesus não quer pessoas que frequentam cultos. Ele quer pessoas que vivam o Evangelho. Ele quer pessoas que declaram o amor de Cristo Jesus. Ele quer pessoas que demonstrem o amor de Cristo Jesus. Hoje o Senhor procura homens e mulheres que sejam exemplo de integridade, firmes na verdade e transformados pelo Evangelho. Talvez você tenha uma boa aparência religiosa, mas Deus conhece o seu coração. Arrependei-vos, volte-se para Cristo e permita que Ele transforme a sua vida. Jesus morreu e ressuscitou para transformar pecadores em servos fiéis e seja testemunho vivo da graça de Deus. Eu termino com esse texto que diz: eles afirmavam que conheciam a Deus, mas por seus atos o negam. Que possamos
possamos não viver apenas com palavras, mas que possamos demonstrar Cristo Jesus em atitudes. Que não possamos viver apenas em palavras, mas que possamos demonstrar o amor de Cristo Jesus. Amém. Poderoso Deus, eterno Pai, obrigado pela sua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos encontrou. Obrigado, Senhor, porque o